Olá, sou Fátima Moreno e estou aqui para apresentar o programa Comemore. Hoje nós vamos falar sobre os dentes, as coisas que a gente pode fazer para mudar um pouquinho o sorriso, ficar mais bonito. Sorriso da noiva, da mãe da noiva, da aniversariante, enfim, de todo mundo. Porque na hora de comemorar, a gente quer sempre estar bela, sempre cada vez mais bonita. E como eu sempre falo, comemorar tudo, comemorar a vida. E nós também vamos ter a Rica Brindes. A Cássia trouxe um monte de coisa super legal pra gente ver e ideias de presentear os seus padrinhos, os seus convidados e até os seus fornecedores. Então aguarde e aproveite hoje o Comemore! Comemore, comemore, Hoje no programa, quem está nos recebendo é a Andréia Riani. Ela é dentista, ortodontista e ela tem umas novidades para as noivas, para os noivos, as debutantes, enfim, para todo mundo que quer dar uma ajeitadinha aí, uma geral nos dentes, no sorriso, para o grande dia, né, Andréia? Andréia, já começa falando das novidades. Quando a gente tem aquele dentinho torto, que eu não quero pôr aparelho, eu sei que você dá um jeitinho quando não é muita coisa, né? Começa falando disso pra gente. Então, Fátima, primeiro eu queria agradecer o convite e dizer que estou muito satisfeita de poder tirar algumas dúvidas do pessoal. Então é assim, muita gente que está se preparando para uma festa ou para um dia especial, às vezes tem uma coisinha que incomoda, mas às vezes nem sabe exatamente onde é que incomoda no sorriso, mas que queria fazer uma mudança, né? Então existem pequenas coisinhas que a gente pode fazer, às vezes uma movimentadinha num dente, um clareamento, né? Então tem uma opção de coisinha que dá pra gente fazer num prazo muito curto e não necessariamente tendo que fazer toda a instalação de um aparelho. Né? Então, a gente tem várias alternativas. Andréia, fala sobre aquela plaquinha que você me mostrou, que a pessoa pode usar alguns meses antes. Isso. Então, às vezes a pessoa tem, por exemplo, no sorriso, tem um dente, às vezes o central ou o dentinho lateral, que são esses dentes aqui da frente. Às vezes um pouquinho mais pra frente, um pouquinho giradinho, e que a hora que a pessoa sorri, aquilo incomoda. Então, hoje, a gente tem uma alternativa que são plaquinhas. Isso aqui é um modelo, e nesse modelo nós temos uma plaquinha de acrílico, que ele vai nos ajudar a fazer pequenos movimentos. Então, eu vou retirar ele aqui para vocês terem uma ideia. Ele parece uma plaquinha de clareamento, ou uma plaquinha de bruxismo, que às vezes as pessoas usam, só que a gente tem a possibilidade de hoje fazer um estudo no modelo da pessoa, colocando aquele dente numa posição mais agradável. E o uso dessa plaquinha durante um mês, 2 meses, um tempo curto, ele resolve, ele vai dar uma alinhada e a pessoa vai ficar mais satisfeita com aquele sorriso. Então são pequenos ajustes que a gente pode fazer sem necessariamente ter que enfrentar todo um tratamento ortodôntico. Bem, André, vamos falar um pouquinho do clareamento, né? Quanto tempo de antecedência tem que procurar e quais são os cuidados? Porque tem que ter um cuidado. Quais são? O clareamento hoje ele já é feito, muita gente faz, né? Vê os resultados, ele vale muito a pena. O que a gente tem que ver assim, existem várias formas de serem feitas o clareamento. Eu tenho o clareamento caseiro, que a pessoa faz em casa. É o tipo de clareamento que você não tem muito controle sobre ele, então acaba tendo muita sensibilidade, as pessoas têm uma certa dificuldade para ir até o fim, né? E tem o clareamento que a gente faz no consultório, esse a gente tem mais controle sobre o tratamento e sobre o resultado também. O
clareamento, quando a gente faz ele no consultório, a gente precisa fazer uma sessão. Nessa sessão o dente já clareia, e esse clareamento ele continua acontecendo durante mais ou menos uma semana. Então, com uma semana de intervalo, nós podemos repetir a sessão de clareamento, tá? Essa segunda sessão de clareamento, ela estabiliza mais ou menos a cor que foi conseguida. Uma coisa importante da gente dizer é que é assim, às vezes as pessoas veem o sorriso do pessoal na televisão e acham que é aquele sorriso que vai conseguir. Aquilo é uma outra coisa, tá? O clareamento, para ser um tratamento saudável, ele vai devolver à pessoa que está fazendo o clareamento a cor natural do seu dente. Ela não vai clarear mais do que a cor daquele dente é na realidade. Para você conseguir isso, você acaba causando um prejuízo ao dente da pessoa. Então, sempre vai clarear. É claro que alguns clareiam mais, outros clareiam menos, mas vai clarear aquilo que é a cor original do dente. O que a gente tem que deixar mesmo claro é que às vezes não é o que a pessoa está imaginando, é aquilo que é possível no caso dela, né? E a antecedência é assim, por exemplo, se você tem um evento daqui 2 meses, já é bom você procurar. Por quê? Porque a gente precisa observar o que existe naquela boca. Se principalmente nos dentes da frente a gente tem restauração, a gente tem uma prótese, tem alguma coisa que não responde ao clareamento. Porque se tiver, por exemplo, a pessoa tem uma restauraçãozinha ali que está escurecida tanto quanto o dente. Eu vou clarear o dente dela e a restauração continua escura. Então, nesse caso, a gente tem que ter tempo hábil para trocar aquela restauração que agora está aparecendo escura. Agora, uma coisa que às vezes a pessoa não percebe, mas assim, a qualidade de material, a responsabilidade em fazer um clareamento, né, André? Que não é qualquer não é qualquer coisa que se usa, porque isso gera depois coisas desagradáveis até, né? O que a gente tem é assim, logicamente a gente tem no mercado diversos produtos, né? E a qualidade deles também varia um pouco, como o preço também varia um pouco. O que acontece é a questão de segurança, né? Às vezes você trabalha com um material que é melhor e você tem mais controle sobre ele. Então, essas coisas são importantes. Você tem que estar com um profissional que saiba respeitar o limite do seu organismo. Porque não é a mesma coisa que eu faço em você que eu posso fazer numa outra pessoa, né? Cada um tem um tipo de sensibilidade, um tipo de esmalte. Então, a gente tem que estar muito... muito cuidado, né? Muito cuidado e deixar muito claro para a pessoa que está fazendo, né? Que todo mundo tem o seu limite. Andréia, vamos falar um pouquinho da moda dessa meninada do piercing no dente. Como que é? É difícil colocar? Pode estragar o dente? A pessoa chega aqui na sua porta e fala, eu quero pôr um piercing, eu tenho que marcar um horário. Como funciona o piercing? Tem muito adulto com piercing, mas a meninada a gente percebe que gosta muito, né? Eles curtem bastante. O piercing, você tem diversos modelos. Você tem desde os cristalzinhos, tem caveirinha, tem um monte de coisa, né? E ele é colado sobre o dente. Então não é um procedimento que causa qualquer problema, tá? Uma pecinha colada, fica muito bonitinha, ela permanece lá por bastante tempo e eu acho que vale a pena, porque não é uma coisa que vai causar nenhum problema. A colocação do piercing é rápida, é fácil, simples. Mas às vezes a pessoa tem a imagem que vai chegar no consultório, pedir para colocar e vai colocar na hora. Às vezes o profissional está ocupado, tá com muita coisa agendada, não dá para encaixar naquele horário. Mas é uma coisa rápida e fácil. O material que a gente usa não tem nada tóxico, nada que vá causar nenhum outro problema. Tem agora a plástica de gengiva. O que ela traz de benefício para a pessoa? Uma grande reclamação que a gente tem no consultório, muita gente vem procurar a gente exatamente porque tem um sorriso gengival, que é como a gente chama. É quando a pessoa sorri e aparece muita gengiva, então aparece aquele dentinho pequenininho e uma faixa de gengiva muito grande. Isso é uma coisa que realmente na estética do sorriso atrapalha demais. Então, a gente tem diversas causas para isso.
Quando a causa é um excesso de, digamos assim, de gengiva, de quantidade de gengiva, então hoje a gente pode fazer uma remoção desse excesso de gengiva e expor o tamanho real daquele dente. Então, às vezes a pessoa sorrindo, aquela faixa toda de gengiva que está aparecendo, na verdade ela está cobrindo o tamanho real daquele dente. Então, se a gente puder recontornar aquela gengiva, a gente expõe o tamanho natural do dente e o sorriso fica mais adequado. O que a gente tem que ressaltar é que existem tipos de sorriso gengival. Isso a gente pode fazer quando a causa é o excesso de gengiva. Eu agradeço a Andréia Riani, que falou pra gente, e quando ela tiver mais novidade pode ter certeza que ela volta de novo. Muito obrigada por nos receber, viu, Andréia? Obrigada, Fátima, obrigada pessoal de casa, e esperamos por vocês.